Quando minha filha de 7 anos me perguntou se alguém já tinha tocado nela de um jeito estranho, meu mundo parou. Eu estava fazendo jantar quando minha filha entrou na cozinha. Ela tinha 7 anos, o cabelo ainda molhado do banho, de pijama rosa com estampa de unicórnio. Veio até mim devagar, com aquele jeito que as crianças têm quando querem perguntar algo sério. Mãe, alguém já tocou em você de um jeito estranho? A colher caiu da minha mão. O barulho ecoou na cozinha. Meu coração disparou. As pernas ficaram fracas. Senti o estômago revirar. Aquela sensação que eu conhecia bem demais. Aquela que eu tinha enterrado há 30 anos e jurado nunca mais sentir. Me virei para ela. Tentei respirar. Tentei controlar a voz. Por que você está perguntando isso, meu amor? Ela mexeu os dedos do pé no chão, nervosa. A tia da escola falou que se alguém tocar na gente de um jeito que deixa a gente com vergonha, a gente tem que contar para a mãe. Senti as lágrimas queimarem nos olhos, mas não podia chorar. Não ali, não na frente dela. Respirei fundo. Me abaixei para ficar na altura dela. Segurei as mãozinhas pequenas e quentes. Alguém fez isso com você? Ela balançou a cabeça rápido. Não, mãe, mas a tia disse que é importante perguntar, que todo mundo tem que saber disso. Puxei ela para um abraço. Apertei forte. Senti o corpinho dela seguro nos meus braços. E ali, com o rosto dela encostado no meu peito, eu chorei. Chorei calada. Chorei de alívio. Chorei porque ela estava segura. Mas chorei também porque eu não estava. Não quando tinha a idade dela. Naquela noite, enquanto ela dormia, sentei no chão do quarto e olhei para ela. Tão pequena, tão frágil, tão protegida. Eu não fui protegida. E a pergunta dela tinha aberto uma porta que eu tinha trancado há décadas. Uma porta que eu jurei nunca mais abrir. Mas ali, naquele silêncio, olhando para minha filha dormir, eu sabia que precisava enfrentar o que tinha ficado guardado. Porque se eu não enfrentasse meu próprio passado, como eu ia protegê-la do futuro? Eu cresci achando que o que aconteceu comigo era normal, ou pelo menos era algo que eu tinha que aceitar. Meu tio morava perto de casa. Ele era próximo da família, sempre presente nos almoços de domingo, nas festas, nos aniversários. Eu tinha 8 anos quando começou. Ele dizia que era carinho, que tio gostava de sobrinha assim, que era segredo nosso, que se eu contasse para alguém, iam brigar comigo. Iam dizer que eu estava inventando, que eu era mentirosa. E eu acreditei. Passei anos acreditando que aquilo era culpa minha. Se você está gostando dessa história, nos ajude. Se inscreva no canal e curta nosso vídeo. E comente aqui de qual cidade você está nos assistindo. Que eu tinha feito algo errado, que eu merecia. Fiquei quieta. Nunca contei para ninguém. Nem para minha mãe, nem para minhas amigas. Engoli aquilo sozinha, como se fosse um nó na garganta que nunca descia. Quando fiz 15 anos, ele parou. Simplesmente parou. Não porque percebeu o erro, não porque pediu desculpas, mas porque eu já não era mais criança e ele perdeu o interesse. A vida seguiu, eu fingi que nada tinha acontecido. Estudei, trabalhei, namorei, casei, tive minha filha. Construía uma vida normal, mas por dentro eu carregava um peso que ninguém via. Eu tinha crises de ansiedade do nada. Não conseguia ser tocada, de certas formas. Evitava festas de família. Cortei contato com meu tio sem nunca explicar o motivo. Minha mãe ficava brava.
dizia que eu estava sendo orgulhosa, que família é família, mas ela não sabia. Ninguém sabia. E eu achava que ia levar aquilo para o túmulo, que minha filha nunca precisaria saber, que ela cresceria protegida, longe de tudo aquilo e que eu conseguiria ser uma boa mãe sem nunca tocar nesse assunto. Até aquela noite. Até a pergunta dela: alguém já tocou em você de um jeito estranho? Aquela frase me quebrou, porque eu percebi que o silêncio que me protegeu durante anos também podia ser o silêncio que colocaria minha filha em risco. Nos dias seguintes, não consegui parar de pensar. A pergunta dela ecoava na minha cabeça o tempo todo, durante o trabalho, no trânsito, à noite antes de dormir. Eu sabia que precisava conversar com ela, mas como? O que eu ia dizer? Como eu ia explicar para uma criança de 7 anos que o mundo não é sempre seguro, sem assustá-la, sem colocar nela o medo que eu carreguei a vida inteira? Passei horas lendo sobre o assunto, artigos, livros, vídeos de psicólogos. Tudo falando sobre como ensinar crianças a se protegerem, como usar os nomes corretos das partes do corpo, como explicar que ninguém pode tocar nelas sem permissão, como reforçar que segredos ruins não devem ser guardados. E quanto mais eu lia, mais eu percebi o quanto eu precisava daquilo quando era criança. Ninguém nunca me ensinou. Ninguém nunca me disse que meu corpo era meu, que eu podia dizer não, que eu tinha o direito de gritar, de correr, de contar. Eu cresci achando que tinha que ser educada, que tinha que obedecer a adultos, que não podia contrariar. E foi isso que me deixou vulnerável. Não ia deixar isso acontecer com ela. Numa tarde de sábado, sentei com minha filha na sala. Levei um livro infantil sobre autocuidado e segurança. Respirei fundo e comecei. Expliquei que o corpo dela era só dela, que ninguém podia tocar de formas que a deixassem confortável, que se alguém tentasse, ela podia gritar, fugir e me contar. Sempre. Ela me olhou com aqueles olhos grandes e disse: até se for alguém da família? Meu coração apertou. Principalmente se for alguém da família. Ela ficou quieta por um momento. Depois perguntou: mãe, alguém fez isso com você? E ali, naquele momento, eu tive que escolher. Eu podia mentir, podia desviar o assunto, podia fingir que meu passado não existia, mas olhei para ela tão pequena, tão confiante em mim e soube que precisava ser honesta. Sim, meu amor, quando eu era criança, alguém fez isso comigo. Ela regalou os olhos. Quem? Respirei fundo. Alguém da família. Depois daquela conversa, algo em mim mudou. Como se uma represa tivesse se rompido. Passei a reviver coisas que eu tinha enterrado. Memórias, sensações, aquele cheiro de cigarro que ele tinha, a voz grave chamando meu nome, a porta do quarto fechando. Tive pesadelos. Acordava no meio da noite suando, o coração acelerado, achando que ele estava ali. Meu marido me abraçava, perguntava o que estava acontecendo, mas eu não conseguia explicar. Foi quando percebi, eu tinha guardado aquilo por tanto tempo que agora, ao abrir, não sabia como lidar. Comecei a fazer terapia. Pela primeira vez na vida, falei sobre o abuso em voz alta, para alguém que não era minha filha, para alguém que podia me ajudar a processar. E foi difícil, muito difícil. A terapeuta me fez perguntas que eu nunca tinha feito para mim mesma. Você já pensou em confrontá-lo? Você contou para sua mãe? Você sente culpa? Culpa. Aquela palavra me destruía. Sim, eu sentia culpa. Culpa por não ter falado antes. Culpa por ter deixado ele continuar frequentando a casa da minha mãe por anos. Culpa por não ter protegido outras crianças, que talvez ele tenha abusado também. Mas a terapeuta me disse algo que mudou tudo. Você era uma criança. A responsabilidade nunca foi sua. A culpa é sempre de quem comete o abuso. Sempre. Chorei tanto naquela sessão. Chorei tudo que eu tinha segurado.
Chorei pela menina de 8 anos que nunca foi protegida. Chorei pela adolescente que cresceu achando que não valia nada. Chorei pela adulta que passou anos evitando espelhos, evitando toques, evitando viver. E aos poucos, comecei a me perdoar. Não perdoei ele, nunca vou perdoar, mas perdoei a mim mesma por ter ficado em silêncio, por não ter sido forte o suficiente naquela época, por ter carregado aquilo sozinha, porque eu era só uma criança. Meses depois, minha mãe me ligou. Disse que ia fazer um almoço de família, que era aniversário do meu tio, que seria bom eu ir, já fazia tempo que eu não aparecia. Senti o estômago revirar, o suor frio na testa, aquele medo antigo voltando. Respirei fundo e pela primeira vez na vida eu disse não. Não vou, mãe. Ela ficou em silêncio do outro lado da linha. Depois veio a pressão. Como assim não vai? Ele é seu tio, é família. Eu sei quem ele é, mãe. Então por que você está sendo assim? Está tão diferente ultimamente, tão distante. Fechei os olhos, senti as mãos tremerem, mas eu sabia que se não falasse agora, nunca ia falar. Mãe, ele abusou de mim quando eu era criança. Silêncio. Um silêncio longo, pesado, sufocante. O que você está dizendo? Eu estou dizendo que ele me abusou, durante anos, e eu nunca te contei porque eu tinha medo. Ouvi a respiração dela do outro lado. Depois, a voz trêmula. Por que você nunca falou nada? Porque eu era criança, mãe. Porque ele disse que ninguém ia acreditar em mim. E eu tinha razão, não tinha? Você está duvidando de mim agora. Eu não estou duvidando, eu não sei o que dizer. Você não precisa dizer nada. Só precisa acreditar em mim. Ela começou a chorar. Disse que não sabia. Que nunca desconfiou. Que se soubesse teria feito algo. Mas a verdade é que ela poderia ter visto. Todos poderiam. Mas ninguém quis ver. Desliguei o telefone com o coração partido. Porque mesmo depois de ter coragem para falar, ainda doía. Ainda era difícil. Ainda me sentia sozinha. Mas dessa vez, eu não estava sozinha. Eu tinha minha filha, eu tinha meu marido, eu tinha minha terapeuta e eu tinha a mim mesma. Finalmente. Depois daquela ligação, minha mãe me ligou de novo, 2 semanas depois. Disse que precisava conversar comigo pessoalmente. Fui até a casa dela com o coração apertado. Não sabia o que esperar. Parte de mim tinha medo de que ela fosse dizer que eu estava exagerando, que o passado era passado, que família perdoa. Mas quando cheguei, ela estava sentada na sala com os olhos vermelhos. Eu pedi para ele não vir mais aqui. Fiquei parada na porta. Não acreditei no que eu vi. O quê? Eu falei com ele. Confrontei ele. Ele negou, é claro, mas eu vi nos olhos dele. Eu vi a mentira. E eu disse que ele não é mais bem-vindo nesta casa. As lágrimas caíram. Não consegui segurar. Minha mãe levantou. Veio até mim e me abraçou. Pela primeira vez, desde que eu era criança, eu senti que ela estava do meu lado. Me desculpa, filha. Me desculpa por não ter visto. Me desculpa por não ter te protegido. Chorei no colo dela como se tivesse 8 anos de novo. Mas dessa vez não era de medo, era de alívio. Compartilhe esse vídeo com alguém que também vai gostar. Nos meses seguintes, minha vida começou a mudar. Voltei a dormir melhor, as crises de ansiedade diminuíram. Consegui me olhar no espelho sem sentir nojo. Consegui abraçar meu marido sem travar. E minha filha? Minha filha cresceu sabendo que podia confiar em mim, que podia me contar qualquer coisa, que eu sempre ia acreditar nela. Um dia, ela me perguntou se eu estava bem. Estou, meu amor. Estou melhor do que nunca. Por causa de mim? Sorri. Afastei o cabelo do rosto dela. Sim, por causa de você. Você me salvou sem nem saber. Ela me abraçou forte. E eu soube que tinha feito a coisa certa. Tinha quebrado o silêncio. Tinha quebrado o ciclo. E tinha protegido ela, do jeito que eu nunca fui protegida.
A partir daquele momento, decidi que não ia mais viver com medo. Não ia mais deixar o passado controlar meu presente. E, principalmente, não ia deixar que o abuso definisse quem eu era. Continuei na terapia. Semana após semana, fui desconstruindo camadas de culpa, vergonha e dor. Aprendi que o trauma não desaparece, mas que a gente pode aprender a conviver com ele de forma saudável. Aprendi que cicatrizes não são sinais de fraqueza, mas de sobrevivência. Comecei a me reconectar com meu corpo, com minha feminilidade, com minha sexualidade. Durante anos eu tinha me sentido suja, quebrada, como se o abuso tivesse roubado algo essencial de mim. Mas aos poucos, com terapia, com apoio, com amor, eu entendi que nada tinha sido roubado. Eu ainda era inteira. Eu sempre fui. Voltei a praticar yoga. Comecei a meditar. Escrevi cartas que nunca enviei. Cartas para mim, criança. Cartas para o meu abusador. Cartas para minha mãe. E a cada palavra escrita senti o peso saindo dos meus ombros. Também comecei a falar sobre o assunto. Não de forma pública, mas com pessoas próximas, amigas, algumas colegas de trabalho, e descobri que eu não estava sozinha. Muitas mulheres ao meu redor tinham passado por coisas parecidas e muitas nunca tinham falado sobre isso. Foi libertador perceber que minha dor não era a única, que existia uma rede silenciosa de mulheres que carregavam os mesmos segredos e que, ao falar, eu estava ajudando outras a falarem também. Um dia, uma amiga me procurou. Ela disse que tinha ouvido minha história através de alguém e que precisava conversar comigo. Sentamos, tomamos um café e ela me contou que também tinha sido abusada na infância, que nunca tinha falado com ninguém, que estava carregando aquilo sozinha há 20 anos. Segurei a mão dela e disse: "Você não tá sozinha e não é culpa sua. Nunca foi." Ela chorou e eu chorei com ela. E naquele momento percebi que minha dor tinha ganhado um propósito. Hoje, 5 anos depois daquela pergunta, eu sou outra pessoa. Não no sentido de que virei alguém completamente diferente, mas no sentido de que me reconectei com quem eu sempre fui, antes do abuso, antes do silêncio, antes do medo. Minha filha tem 12 anos agora. Ela é confiante, esperta, segura de si. Sabe que pode me contar qualquer coisa. E eu sei que se algo acontecesse com ela, ela falaria. Porque ela cresceu numa casa onde falar não era fraqueza, era força. Minha relação com minha mãe também mudou. Não foi fácil. Tivemos conversas difíceis, momentos de mágoa. Mas aos poucos conseguimos reconstruir a confiança. Ela aprendeu a me ouvir de verdade. E eu aprendi que perdoar não significa esquecer, mas significa seguir em frente. Meu casamento também se fortaleceu. Meu marido sempre foi paciente, mas depois que comecei a trabalhar meu trauma, nossa conexão ficou mais profunda. Aprendi a me abrir emocionalmente, a confiar, a deixar ele me apoiar sem sentir vergonha. E o mais importante, aprendi a me olhar no espelho e gostar do que vejo. Durante anos, eu me via como vítima, como alguém quebrado, machucado, incompleto. Mas hoje eu me vejo como sobrevivente, como alguém que passou pelo pior e ainda assim continuou, como alguém que transformou dor em proteção, trauma em ensino, silêncio em voz. Não é que o abuso não importa mais. Ele ainda faz parte da minha história. Ainda tenho dias difíceis, ainda tenho gatilhos. Mas agora eu sei lidar. Sei respirar, sei pedir ajuda. Sei que não preciso carregar isso sozinha. E sei, acima de tudo, que eu quebrei o ciclo. Minha filha nunca vai passar pelo que eu passei. Ela nunca vai crescer achando que precisa ficar em silêncio. Nunca vai sentir que a culpa é dela. Nunca vai carregar um peso que não é seu. E isso
Isso vale mais do que qualquer coisa. Se você está lendo isso e passou por algo parecido, eu quero que saiba de uma coisa. Não foi sua culpa. Não importa quantos anos você tinha, não importa quem era a pessoa, não importa quanto tempo se passou. Não foi culpa sua. O abuso deixa cicatrizes, isso é verdade. Mas cicatrizes não definem quem você é. Elas mostram que você sobreviveu. E sobreviver já é um ato de coragem. Eu sei que falar é difícil. Eu levei 30 anos para conseguir. Mas quando eu finalmente falei, quando eu finalmente quebrei o silêncio, percebi que o segredo era o que me mantinha presa. Não o trauma em si, mas o peso de carregar ele sozinha. Se você tem filhos, sobrinhos, netos, converse com eles. Ensine sobre consentimento, sobre segurança, sobre a diferença entre carinho saudável e toque inadequado. Ensine que segredos ruins nunca devem ser guardados. E se você nunca falou sobre o que aconteceu com você, saiba que ainda dá tempo. Nunca é tarde para buscar ajuda. Nunca é tarde para se libertar. Hoje, quando olho para minha filha, vejo tudo o que eu não tive e fico em paz, sabendo que ela terá. Ela terá voz, ela terá proteção, ela terá certeza de que é amada, respeitada e ouvida. Sempre. E isso para mim é tudo. Porque ela me fez uma pergunta que mudou minha vida. Alguém já tocou em você de um jeito estranho? E ao responder com a verdade, eu não só protegi ela, eu me libertei.